convido como debatedores Cláudia Maria Storino. Ela é mestre em Memória Social, arquiteta e designer, especialista em preservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos, servidora do quadro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, foi assessora de programas estratégicos da presidência e coordenadora de espaços museais, arquitetura e expografia do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Desde 2012, dirige o Sítio Roberto Burle Marx. Eduardo Barra. Eduardo fugiu. Então, vamos chamar a Ana. Ana Letícia Espítola. Ela é graduada em Ciências e Matemática da Terra, geocientista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora do Departamento de Geoprocessamento e Bens Naturais do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, é o ponto focal do INEPAC para o Sítio Burle Marx e membro do Comitê Gestor do Sítio Burle Marx. Eu passo a palavra, então, à nossa mediadora, Ana Cristina. Muito boa tarde, agora já é boa tarde. Serei breve. Seremos breves, entendo a questão do horário, também vamos ser muito ligado. Mas o objeto de debate da nossa mesa é o sítio Santo Antônio da Bica, carinhosamente rebatizado Sítio Marx, sem dúvida alguma, o maior paisagista de todos os tempos, um artista plástico de excelência, nascido em São Paulo, mas carioca de coração, adquiriu um sítio em 49, nunca mais saiu de lá e tornou aquilo um santuário de beleza, de riqueza, de patrimônio natural, material. É um misto de beleza e de riqueza, realmente, do ponto de vista do patrimônio. E sim, até por isso, o primeiro tombamento foi do INEPAC, e até por isso ele se tornou patrimônio mundial declarado pela Unesco. Então, eu vou deixar os palestrantes falarem, enriquecerem a gente no conhecimento deles. E já chamo aqui a Cláudia Storino, que é a diretora do sítio, dirige com todo carinho, com toda a competência, aquela beleza, um dos lugares mais lindos, realmente, que eu já tive o prazer de conhecer, mais lindo do mundo. Obrigada. Muito obrigada. Se não estiverem me ouvindo, por favor. Vou acelerar aqui, tentar ser rápida, mas eu preciso, de qualquer modo, cumprimentar as companheiras de mesa e agradecer e parabenizar muito a Laura e toda a equipe do IRPH pela iniciativa brilhante, que a gente sabe quantas essas coisas são fluadas para eu conseguir e dizer e repetir o que já foi dito aqui várias vezes, que queremos mais, queremos nos encontrar mais, queremos discutir, conversar e partilhar mais, porque nesse nosso mundo cada vez mais virtual, o encontro ele não é substituível. O encontro e a troca de experiências e a gente trabalhar junto, porque afinal de contas é o que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer, a gente trabalha e gosta do que faz, né? Como a Cristina também falou, o patrimônio ele entra na gente e não sai mais, e a gente faz as coisas com prazer. Vou passar bem rápido, vou tentar passar bem rápido aqui, dar assim, um panorama do sítio Burle Marx, do que é e como patrimônio mundial. Então, aí, eu vou pular algumas coisas bem rápido, tá bom? Nós estamos falando de Roberto Burle Marx, que já foi mencionado diversas vezes aqui, artista múltiplo, e que foi, inclusive, a sua obra está em vários patrimônios mundiais, no Brasil principalmente, está em Brasília, está na Pampulha, ali no Rio de Janeiro. E o sítio Burle Marx, dito por ele mesmo, sítio Santo Antônio da Bica, a importância do sítio
como um lugar onde fez as experiências, o cadinho que eles chamavam. Né? E é disso que a gente trata. Aí também foi mencionado o trabalho, a obra do Bruno Marques no Patrimônio Mundial, e o sítio que foi adquirido como um lugar para cultivar a coleção botânica. Porque Bruno Marques percebeu muito cedo o valor da flora tropical e ele decidiu a trabalhar para difundir no mundo a importância dessa flora. E fez isso produzindo jardins. Mas para produzir os jardins, ele precisava de um repertório vegetal que não existia, que não era fornecido, que não existia para compra. Então, a coleção botânica que ele já vinha desenvolvendo desde criança, essa coleção ele passou a ser um foco de trabalho para subsidiar a produção dos jardins e com isso, o sítio foi o lugar onde ele cultivou essa coleção e experimentou com ela. Então, é um patrimônio científico, paisagístico, artístico, cultural, tombado nas 3 esferas e inscrito na lista do Patrimônio Mundial. O sítio é uma propriedade de 405 mil metros quadrados, cuja área agenciada é aberta à visitação pública. O restante dessa área está dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, então é uma área de proteção ambiental. Ele é composto por uma série de edificações, uma série de jardins e outros elementos. Já foi mencionado aqui, o Patrimônio Mundial atualmente tem 1.223 bens inscritos e no Brasil 24 bens, sendo que 15 culturais, 8 naturais e um bem misto, que é Paraty e Ilhabela. O conceito de valor universal excepcional, a Cristiane também já mencionou isso, é o que sustenta todas as candidaturas, é o principal conceito que é a linha mestra, né, o fio condutor das candidaturas. E esse valor universal excepcional, ele se assenta sobre atributos, que são os elementos aonde aquele valor universal excepcional, que eles é um conceito definido pelo mesmo, né? Então, dentro de cada bem, os atributos vão ser aquilo que sustenta esse valor. Aí está o bem. Bom, vou passar muito rápido. Não sei botar atrás. O texto. Então, aí o sítio do Lemares. O sítio é a parte em vermelho, que a zona principal, o core zone, né, da candidatura, e a área mais escura aí é o entorno da área de amortecimento. Então, o sítio foi inscrito em 2021, ia ser, como o Marcelo lembrou, ia ser em 2020, mas devido à pandemia, ele foi inscrito a sessão foi realizada em 2021 e foi inscrito como paisagem cultural com base nos critérios 2 e 4 e resumir aqui a declaração de valor excepcional, ela é um texto maior, mas o mais importante é que o sítio é importante como uma manifestação física das abordagens de Covenars, dos seus princípios, das suas plantas. É um remanescente excepcional, como um laboratório que ilumina o modo como um dos grandes paisagistas do século XX desenvolveu seus projetos influentes, o que levou ao desenvolvimento do que ficou conhecido como Jardim Tropical Moderno ou Paisagismo Tropical Moderno, que é uma expressão de movimento moderno no campo do paisagismo que influenciou, em grande medida, a elaboração de parques de jardins do Brasil e ao redor do mundo. Então, bem rápido, os critérios, o principal desses 2 critérios é o intercâmbio importante de ideias, no caso sobre paisagismo, né, relacionadas ao movimento moderno, e como exemplo excepcional de paisagem, que demonstra o desenvolvimento de um novo tipo de paisagismo. Os atributos-chave, aí esses atributos eles são definidos, eles estão, inclusive, sendo reestudados, assim, para ser mais bem explicitados, mas, basicamente, eles são, o principal dos atributos são as características da obra de Burle Marx, as formas que são compostas os jardins, as paisagens do sítio, e onde os acervos de arte e outros elementos, eles também contribuem
para a compreensão da percepção de seus atributos e compreensão da obra, do processo criativo, do Julian Marx, de modo geral. Eu vou pular isso aqui porque são vários atributos, inclusive a localização da propriedade, aonde cada parte está situada na paisagem, né? Mas o principal continua sendo o caráter de laboratório de experimentação paisagística. A coleção botânica, a interação entre arte, setor e paisagem, e o uso da capela de Santo Antônio da Bica, que é uma capela do século XVIII. Ela foi construída no XVII, ficou arruinada, foi reconstruída no XVIII, e ela é usada até hoje. E isso foi incluído como um atributo importante. Isso é importante notar, porque, na verdade, o uso da capela é a participação da comunidade local que usa a capela, né? E, então, é importante que isso conste como... É importante a gente lembrar disso como um dos atributos. Então, bem rapidamente, assim, isso ilustra o que foi dito, né, sobre os atributos, vou passar bem correndo. A partir da inscrição, temos novos desafios importantes, né? Um deles é aprimorar a definição, que nós já fizemos, nós continuamos estudando, aprofundar o conhecimento sobre os jardins, definir os processos e estratégias que vão ser adotados, são e continuarão a ser adotados para sua preservação, organizar e implementar o sistema de gestão, conservar os atributos, conservar o bem como um todo, mas com foco nesses atributos, e ampliar e fortalecer as relações com a comunidade do entorno e a sociedade no geral. E isso é um critério que a Unesco vem fazendo muita questão que seja realizado, e é muito importante, porque o patrimônio ele vai ser preservado na medida em que ele for importante para a sociedade, e principalmente para a comunidade onde ele está inserido. Fora isso, assim, os nossos esforços, nós, órgãos públicos aqui, não serão bem sucedidos, né? Então, vou pular também que são ações que estão em curso, coisas que nós estamos fazendo no sítio a partir dessas demandas que surgem do patrimônio mundial, né? A instalação do comitê gestor foi um passo importante, que já foi realizado, e agora com o comitê gestor, do qual fazem parte as várias instituições que estão aqui presentes, e vários profissionais. E agora vamos partir aí, estamos com o comitê gestor, partir pelo plano de gestão e várias outras iniciativas, né? Existe um acompanhamento pela Unesco, relatórios periódicos que têm que ser enviados, tem esse monitoramento que é feito periodicamente, e a gente precisa responder e sair correndo. Acho que estou quase conseguindo, ainda tenho alguns segundos. Então, eu deixo aí o contato e fico à disposição para a gente trocar ideias, e super à disposição para nos reunirmos mais, para darmos continuidade ao que foi iniciado aqui. Muito obrigada. Muito importante a fala, essa fala, inclusive dita também na mesa anterior, o envolvimento da comunidade é fundamental. Seja para se conservar até a zona de amortecimento e tudo mais o próprio bem, seja para envolver a comunidade, né, no uso daquele bem, no pertencimento daquele bem. Vou ser breve, Laura. Nosso próximo palestrante, Eduardo Barra, por favor, prazer recebê-lo. Fique à vontade. Desculpa meu atraso, mas é que eu já bati cedinho para ir ao banheiro e levei um ponto. Então parece que eu estava brigando lá fora. Eu quero agradecer a organização do evento, pela Laura Flávia, né, que me fez um convite pessoalmente, eu fiquei muito grato, né, por essa consideração. Tendo em vista a minha formação e a atuação profissional na área da cultura da paisagem, eu vou procurar abordar vocês com Marx através do olhar do paisagista, aproveitando para misturar depoimento pessoal
uma declaração de absoluta admiração, um bem de extrema importância para a cultura brasileira e para a valorização da natureza. Eu não sei se todos aqui conhecem o sítio, como a gente carinhosamente chama, né? Mas eu posso afirmar que quem visita se assombra. Ninguém entra igual, ninguém sai igual ao que entrou, né? É como penetrar em santuário. Nessas imagens aqui vai aparecer uma imagem de um grupo de visitantes, e acho que vale a pena prestar atenção na expressão de alumbramento, de encantamento de todos eles. E é isso que a gente assiste lá no sítio o tempo inteiro, né? As pessoas encantadas com o que vê, né? Visitar o sítio é uma experiência muito impactante e não basta ir uma única vez, pois a cada momento, a cada estação, a cada ano, tudo se transforma. E o que antes se comportava como invisível pode, de repente, se tornar-se evidente. Aqui eu estou me referindo a seres vivos em permanente evolução, e talvez esse seja o ponto que mereça a nossa maior atenção. Diferentemente de uma obra arquitetônica, de uma escultura ou de um monumento, trata-se de um conjunto de organismos que interagem o tempo inteiro, que competem, que conflitam, mas que também colaboram entre si das formas mais diversas. De fato, no sítio não há um dia igual ao outro. Uma noite de ventania pode mudar drasticamente cenários aparentemente consolidados. Períodos de estio podem sacrificar grupos vegetais que demoraram muito tempo para atingir um porte significativo. Enquanto a inesperada erupção de uma floração pode iluminar de forma mágica o ambiente. Volta e meia a gente andando no sítio e diz: uau, nunca tinha reparado naquilo, né? Uma coisa que floresceu, que se mostrou por algum motivo, né? Mudanças climáticas, doenças inesperadas, pragas e doenças que ainda não se sabemos controlar, pressões ambientais do entorno, são muitos fatores atuando cotidianamente sobre aquele patrimônio acumulado em uma vida. Para ser sincero, até hoje eu fico sem entender como Roberto Marques conseguiu realizar aquilo tudo em uma única vida. Sim, o visitante distraído pode imaginar que aquele imenso e multifacetado legado é fruto de gerações e não apenas o resultado da energia de uma só pessoa. Não qualquer pessoa, claro, mas uma das mais instigantes personagens da cultura brasileira do século XX. Inicialmente concebido como local de experimento para a criação do repertório vegetal e das possibilidades de expressão do paisagista, a empreitada foi ganhando importância com o tempo, a ponto de tornar-se residência, ambiente de convívio com amigos e visitantes de várias partes do mundo, local de criação artística e abrigo das diversas coleções, entre elas a botânica, que crescia exponencialmente. Como todo bom colecionador, Marx não colecionava apenas plantas. Diz até que o Marx colecionava coleções, né? Mas isso parece uma prática recorrente entre colecionadores, né? Ele mantinha vivo de interesse por móveis antigos, arte pré-colombiana, cerâmica popular, conchas, cristais antigos e modernos, arte sacra, carrancas, entre outras formas de manifestação, configurando conjuntos que conferem impressionante ambientação à cara. Nas áreas externas, os elementos da coleção botânica foram sendo naturalmente incorporados à composição do jardim, fato que hoje pode dificultar a clara distinção entre coleções propriamente ditas e jardins ornamentais, o que talvez não seja um problema, né? Não seja tão importante, já que tudo ali é organizado por arte e critério científico. A esse respeito, não posso deixar de mencionar
O meticuloso plano de conservação programado dos jardins, desenvolvido pela equipe da instituição em 2023, e que envolveu o mapeamento georreferenciado de todas as espécies componentes das extensas áreas classificadas como jardins ornamentais, em torno da Casa de Roberto, da cozinha de pedra, da administração e do ateliê, acompanhado do histórico, da ocupação e de rica documentação iconográfica de cada setor, bem como de critérios detalhados dos procedimentos para a sua conservação. Um trabalho verdadeiramente profundo da equipe. Para entender a dimensão da coisa, não podemos esquecer de uma significativa declaração de Bourle-Marx, entre aspas. O sítio abriga uma coleção que estou fazendo desde a idade de 7 anos e que atualmente soma mais de 3.500 espécies vegetais tropicais e subtropicais que ali estão para serem estudadas, aclimatadas, protegidas e multiplicadas. Esse conjunto configura um importantíssimo patrimônio vegetal único no mundo e um fantástico instrumento de preservação ex situ, sobretudo se levarmos em conta as espécies ameaçadas de extinção presentes na coleção. Para biólogos e paisagistas, o contato com o acervo botânico e as próprias estratégias de conservação dos jardins ali presentes constituem uma inestimável experiência para a ampliação dos conhecimentos a respeito do potencial da flora tropical e das possibilidades estéticas de composição, considerando ainda que Bourle-Marx sempre se preocupava em mesclar a beleza com o respeito das associações entre espécies e famílias botânicas encontradas nos ecossistemas brasileiros. Isso quer dizer que, para o paisagista, para Roberto, o jardim deveria estar sempre assentado sobre uma base ecológica. Para ele, aspas, fazer jardins é realizar microclimas, harmonizá-los, mantendo sempre viva a concepção de que, nessas associações, as plantas colocam-se lado a lado, quase numa relação de necessidade. Mas não se trata de tentar imitar a natureza. Citando novamente Roberto, sendo preciso saber transpor e associar, com base em critérios seletivos e pessoais, os resultados de uma observação atenta e prolongada. Aí sempre a defesa de Roberto da visita aos espaços naturais, do mergulho nas paisagens e de ter tempo de observar detalhes que ocorrem e uma visão apressada a gente não consegue captar. Com tudo isso, quero dizer que o visitante não vai encontrar uma planta do cerrado se esforçando para sobreviver no meio de um grupo da Mata Atlântica, ambiente que conta com elevado índice de umidade. Ou uma bromélia das encostas rochosas da Serra do Mar, lutando para se adaptar a um terreno argiloso. Uma simples visita ao sítio representa momentos expressivos de aprendizado. Para o público em geral, a simples percepção do respeito dedicado pelo paisagista a cada elemento da flora representa um banho de conscientização ambiental. Em seu testamento, registrado em cartório em 1970, Bourle-Marx estabeleceu que o sítio deveria ser destinado, aspas, a uma fundação ou instituição equivalente para que ali se instale um centro de ensino e de pesquisas no campo da botânica e da arquitetura paisagística, assim como no campo da floricultura. Fecha aspas. Como paisagista, só posso compactuar o sonho do nosso grande mestre, sabendo ainda destacar a importância que ele dava ao cultivo, aos conhecimentos de horticultura e à prática da jardinagem. Nunca Roberto vendo o jardim associado do jardineiro, a formação do jardineiro. Isso é muito importante para a gente. Antes de terminar, preciso falar sobre o Memorial Botânico Roberto Bourle-Marx, que foi imediatamente acolhido pela direção do sítio e vem sendo implementado por um grupo de ex-participantes
das lendárias excursões de pesquisa e coleta realizadas por Roberto Cruza Marques. Através dessas viagens, o paisagista foi ampliando sua coleção botânica e seu conhecimento sobre as peculiaridades de cada bioma ou ecossistema brasileiro, mas também sua capacidade de indignação diante do desenfreado processo de degradação ambiental que já acometia todo o país e invadia remanescentes florestais, corpos d'água, montanhas e cidades. Constatações que contribuíram para tornar ainda mais decisivas suas declarações em favor das paisagens brasileiras e da natureza comum. A iniciativa do Memorial Botânico vem reunindo fotos, anotações de viagem, desenhos e depoimentos dos diversos membros das discussões, com o objetivo de formar um imenso acervo que garanta perenidade ao material até então disperso pelos arquivos pessoais de cada um, visando a sua futura disponibilização para interessados. Até o momento, foram recolhidas cerca de 9.000 fotos, boa parte já digitalizada. Além disso, o memorial tenciona promover novas viagens com o fim de resgatar espécies coletadas nas discussões e que, por motivos diversos, acabaram se perdendo ao longo do tempo, em especial as reveladas por Cruza Marques para a ciência, várias delas taxonomicamente identificadas com seu nome, entre outras que homenageiam personagens por ele sugeridos. Através desse pequeno relato, espero que colaborada para a compreensão da imensidade daquilo que Roberto Cruza Marques modestamente chamava de Tatinho. Muito obrigado. Maravilhoso quando você diz como pode, né, Roberto Cruza Marques ter criado tudo aquilo numa só vida. É essa sensação. É a genialidade, enfim, maravilhoso. Nossa próxima palestrante é nossa geocientista do INEMAC, que cuida com todo carinho do patrimônio natural do estado do Rio de Janeiro e especialmente do sítio Cruza Marques, membro do comitê gestor também do sítio, Ana Letícia Espíndola, por favor. Olá, boa tarde a todos. Vou fazer uma fala mais técnica, vou falar sobre os tombamentos que existem nesse lugar fantástico, que é o sítio Santo Antônio da Mita e o sítio Fundaria. Fazer uma breve introdução, falando, né, que o sítio está localizado em Guaratiba, que é uma região da zona oeste do Rio de Janeiro, uma região vasta de vegetação. Mas a gente tem um apelo grande do sítio pela coleção botânica que o Cruza Marques tentou, ele conseguiu juntar ao longo de toda a vida, desde os 3 anos, e inúmeras expedições ao longo do território brasileiro. E a gente tem uma ênfase na vegetação, que a gente fala que são as plantas tropicais e semi-tropicais dentro do parque, são do sítio. São mais de 3.500 plantas lá. Então, é uma obra viva, verde, todo o parque, todo o jardim. É muito bonito de se ver. Como foi dito já que cada hora que você vai, você enxerga de uma outra forma, você vê uma outra coisa. E os seus olhos são completamente capturados pela beleza do lugar. Além disso, a gente tem obras de arte, dialogando com o paisagismo. Porque, além de tudo, o Roberto Cruza Marques fazia arte. Temos painéis, temos vários murais, várias pinturas dele espalhadas pelo sítio, coabitando com as ideias dos jardins que ele criou. Então, a gente foca também nas construções de valor histórico que são tão presentes nos processos de acampamento. Nós temos a capela, como já foi mencionado, do século XVII, posteriormente ele reformou. Nós temos a casa de pedra, a cozinha de pedra também, o ateliê dele. Uma parte mais técnica, eu vou falar um pouco sobre a ideia do tombamento, que é um instrumento jurídico
de proteção e salvaguarda dos bens que a gente tem. Na nossa Constituição Federal, no artigo 2216, ela define, né, o que é o patrimônio e quais são os tipos de salvaguarda que a gente tem. Mas uma coisa que fica muito claro, pelo menos para mim, enquanto técnica de um órgão público, é o dever dos órgãos públicos de preservarem, defenderem esse patrimônio para a sociedade que vem, que tem, para que possam preservar, cuidar e apropriar daquilo como enquanto identidade cultural do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. E acaba sendo muito isso que a gente fala. A função do tombamento é a preservação. Sim, a gente vai colocar uns pequenos empecilhos, vamos colocar que o imóvel, né, o bem, ele tem que ser resguardado, tem que seguir a sua Constituição original o máximo possível, mas a gente vai pensar nele, uma forma de uso, que ele vai ser devolvido para a sociedade, que ele possa servir como uma educação, que as pessoas possam ter ele como um legado, sintam-se pertencentes àquele lugar. E é isso que eu acho que a Guilherme tentou fazer o tempo todo no sítio Santo Antônio, fazer com que as pessoas que ali chegassem se sentissem pertencentes, entendessem um pouco da paixão que ele colocou lá. Então, dada a importância do lugar, eu acho que para todos nós, numa escala do menor ao maior, o sítio é tombado. Aí eu já peço desculpa ao IRTH, que eu não fiz a referência do tombamento mais recente de 2023, que é o sítio isolado. Eu só coloquei ali o decreto 30.936 de 2009, que foram 84 obras de Burle Marx tombadas ao longo da cidade do Rio de Janeiro. E foi em 2009 que foi um ano muito importante, relevante, de forma de homenagear Burle Marx, seria o ano do centenário do seu nascimento. Então, a prefeitura faz esse tombamento de 84 bens ao longo da cidade, incluindo o sítio, para honrar a história de Burle Marx na cidade do Rio de Janeiro, honrar a construção dele enquanto paisagista, né, e todas as obras que ele coloca na nossa cidade. E fazer que nós, cariocas, na verdade, eu não sou carioca, né? Mas a gente acaba se apropriando quando a gente está na cidade. A gente sente orgulho de estar permanecendo e fazendo essa paisagem cultural que é reconhecida em diversas situações, assim como já foi dito antes, também no sítio da paisagem carioca. Então é isso, a paisagem carioca, a paisagem cultural do Rio de Janeiro é muito importante, ela deve ser sempre preservada. E aí eu menciono o tombamento estadual, do qual eu posso falar com mais propriedade, né, por estar cuidando, sendo uma das pessoas que atua e dando parabéns também aos colegas que já cuidaram, que vão vir a cuidar do sítio. Foi o primeiro tombamento do sítio, então foi a primeira forma de preservação do sítio, foi o tombamento estadual, ele foi feito em 1983, e aí eu coloco o tombamento provisório, tem o mesmo valor do tombamento definitivo, mas aí faltavam algumas complementações que foram postas no tombamento definitivo. No tombamento provisório do Estado, foi garantido que toda a área métrica, vamos dizer assim, né, no sítio, ela fosse delimitada e protegida. Então, a gente tem uma proteção de todo o terreno do sítio e que começou também a se pensar no tombamento das edificações. O tombamento estadual foram tombados a casa principal, que sofreu modificações ao longo do tempo, mas que todas essas modificações foram pensadas pelo Roberto de uma forma a seguir a linha arquitetônica, como ele mesmo diz, o espírito do conjunto que é a casa com a capela, que foi restaurada por ele no futuro caso. Depois, né, que a capela era do século XVII e ela foi restaurada por ele posteriormente, com a orientação dos dois arquitetos, que foi o Carlos Girão e o Scotton. E também a gente tem o que a gente fala no nosso processo de tombamento, que é o ripado, que é o viveiro, né, o maior viveiro, onde ele coloca todas as espécies que estão ali. E o que é muito marcado no tombamento estadual é a coleção botânica. Então, acho que o viveiro é importante porque ele marca
o que o William Pack chama de o futuro de diversos jardins na cidade ou no estado do Rio de Janeiro, e ele sabe. E vem o tombamento federal, que eu gosto muito porque ele é inscrito no livro arqueológico etnográfico paisagístico de 2003, e além dele proteger a área do sítio, proteger as edificações com acréscimos de quantidade do tombamento estadual, porque também tem a piscina de pedra, tem um espaço entre a capela e a casa, que era onde ele fazia os tapetes, as grandes pinturas. Também tem o acervo museológico e bibliográfico de Rudolf Marx. Obras que ele criou, mas também obras que não eram dele, mas pertenciam aos locais em que ele criava, que dizem muito sobre a obra que ele vai fazer. A gente tem as cerâmicas do Vale do Jequitinhonha, o mobiliário que ele adquiriu ao longo dos anos. A gente tem na capela toda a parte sacra dos ritos, da comunidade, tanto que frequenta e tanto cuidou. A gente também tem pequenas gravuras que ele foi produzindo ao longo do tempo no ateliê. Então é muito importante toda essa representação salvas nos processos de tombamento. Eu acho que quem tiver interesse, quem nunca leu, procurem os tombamentos e leiam, que é uma pequena amostra do legado que ele quer deixar para a gente. E por último, mas acho que mais importante, é a doação e o depósito de conhecimento que ele quis fazer. No momento em que ele doa o espaço, ele deixa muito claro o que ele quer que aquele espaço se transforme. Então, os processos de tombamento, eles ajudam muito, sim, na preservação, mas eu acho que a doação que ele fez, a forma como ele deixou escrito, que ele queria que aquilo se tornasse, é o mais importante. É o que realmente transforma o legado para ele. E o objetivo de conservação é preservar o legado natural e cultural além da biodiversidade brasileira, como a missão dele, da defesa da identidade natural e da paisagem brasileira. Ele sempre tentou mostrar para o mundo quão rica é a nossa fauna, a nossa flora, quão rico é o Brasil, nossa biodiversidade, que às vezes a gente mesmo aqui dentro não enxerga. E eu acho que eu quero deixar registrado aqui também um parabéns muito grande a Cláudia e a toda a equipe do sítio, porque nada se nós do patrimônio, tanto do INEPAC quanto do IRPH, a gente tem quase pouco ou nenhum trabalho diante de tudo que vocês fazem lá, e isso é fundamental. Eu acho que a ação dos 3 órgãos de patrimônio de preservação é muito bem representada aqui, que sempre se encontra, conversa, debate e busca o melhor para o sítio. E é isso que eu quero deixar. Muito obrigada. Parabéns, Ana. Excelente apresentação. Reitero também, aqui já falei, a direção da Cláudia, da equipe toda, fantástico, o carinho, a competência que vocês têm. E é importante essa abordagem do tombamento, porque você coloca os pilares, a proteção, a preservação, evidentemente, é óbvia, é o principal deles, mas a educação e o legado, eles todos se complementam, necessariamente. Antes de terminar, amanhã, sábado, terá a visita técnica ao sítio. Quem não conhece, deve conhecer. Quem já conhece, deve revisitar, porque, como falou o Eduardo, cada visita tem um novo olhar. Eu quero agradecer a todos os palestrantes que passaram por aqui, vocês especialmente, os ouvintes, os convidados, e muito carinhosamente a Laura pelo convite, pela participação, conte conosco sempre. Eu tenho certeza que saímos daqui muito mais ricos de conhecimento e de esperança, que dias melhores virão para o nosso patrimônio. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Obrigada a todos os palestrantes. Eu queria agradecer especialmente ao Eduardo, que mesmo tendo se acidentado, veio aqui, cumpriu o que estava acordado e deve estar com dor. Bota um gelinho e se cuida melhoras. Estimas melhoras. Muito obrigada.